a intervenção militar que está ocorrendo hoje na Líbia, ela é uma intervenção militar apresentada à opinião pública mundial como um grande progresso do direito internacional e dos direitos humanos. Porque nós teríamos nessa intervenção consagrado um novo princípio, que é o princípio da responsabilidade de proteger. Vocês devem ter lido essa expressão em muitos lugares, devem ter ouvido em muitos programas, entrevistas, etc. E essa seria a ideia de que a comunidade internacional, ou seja, o mundo, tem. Quando um Estado não é capaz de assegurar os mínimos direitos da sua população civil, inclusive a sua integridade física, a comunidade internacional teria então a responsabilidade de proteger essas populações civis. E isso é apresentado por alguns, inclusive colegas, professores, como algo extremamente positivo. E que responde à universalização dos direitos humanos, é um progresso para os direitos humanos. Porque a comunidade internacional estaria intervindo na Líbia para proteger os direitos humanos. E nós teríamos então uma maior efetividade desses direitos humanos. Então, se em alguns minutos eu posso deixar alguma ideia para vocês, a ideia que eu quero deixar é de desconstrução da percepção positiva do princípio da responsabilidade de proteger, tal como ele é realizado hoje. Eu não quero dizer a vocês que os direitos humanos não sejam importantes e que nós não devamos pensar possibilidades de ação da comunidade internacional quando existem graves violações de direitos humanos. Isso é outra coisa. O que eu quero é falar do que realmente está acontecendo hoje, tentar avaliar o que está acontecendo hoje na Líbia. E aí nós temos que começar bem antes. Nós temos que começar com um dos grandes artífices desse princípio, que é o da responsabilidade de proteger, que até pouco tempo atrás era ministro das Relações Exteriores do Sarkozy, na França, que é Bernard Kouchner, conhecido como um dos fundadores da ONG, da famosa ONG Médicos Sem Fronteiras, e que já nos anos 70 e nos anos 80 defendia um outro princípio que se chamava dever de ingerência ou direito de ingerência, e que começou a ser discutido já nos anos 70 e nos anos 80. E a ideia do Kouchner era exatamente essa, de que no plano humanitário, o que justificava a intervenção humanitária era a omissão de um determinado governo em relação à sua população. Essa ideia que tinha esse nome, dever ou direito de ingerência, era muito antipática. Porque quando se fala em ingerência, já havia uma reação, não, mas onde é que fica a soberania? Né? Então era um princípio muito ruim para se apresentar no debate político internacional. E a partir de 2002, no Conselho de Segurança da ONU, se começou a discutir a expressão responsabilidade de proteger. Ela acaba sendo consagrada em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um princípio, então, princípio de subsidiariedade. Se o Estado falha ao proteger a sua população civil, a comunidade internacional deve comparecer e deve intervir. E já em 2006, quando o Conselho de Segurança decide o que fazer no Sudão, ele já justifica as sanções que ele adota em relação ao Sudão, já justifica pelo princípio da responsabilidade de proteger. E tem sido assim desde 2006. As duas resoluções que se referem à intervenção na Líbia, a resolução 1970, do dia 26 de fevereiro desse ano, e a resolução 1973, que foi tomada agora dia 17 de março, e que autoriza o uso da força na Líbia, são resoluções que se fundam na responsabilidade de proteger. Então, a comunidade internacional estaria exercendo uma responsabilidade e não intervindo motu próprio, por vontade própria. E eu queria pensar junto com vocês sobre o que isso significa. O que significa imaginar que a comunidade internacional possa usar a força para exercer a sua responsabilidade de proteger. Já na época em que os doutores franceses, os médicos franceses, defendiam a intervenção humanitária, tenho certeza que com os mais nobres propósitos na época, acho que os propósitos se tornaram bem menos nobres
Quando um homem como esse se tornou chanceler do Sarkozy, as pessoas mudam, né? Mas inicialmente eu não tenho nenhuma dúvida sobre a preocupação daqueles que atuam no setor humanitário em dar dentes àquelas missões que visam assegurar o direito das populações que estão em risco. A parte das intenções, esse princípio sempre foi muito complexo. Porque quando eu falo em dever de ingerência, ou direito de ingerência, ou responsabilidade de proteger, e eu admito que a comunidade internacional possa usar a força no meu território, eu admito também que esse uso da força possa deflagrar um conflito. Imaginando, claro, que as razões, mesmo imaginando que as razões dessa intervenção sejam humanitárias ou efetivamente estejam voltadas aos direitos humanos dessas populações. Mas o fato é que nós sabemos que, durante todo esse período histórico, ocorreram intervenções não fundadas nos direitos humanos, mas fundadas em interesses individuais dos Estados. E essas intervenções ocorreram tanto unilateralmente como pelo sistema multilateral. E eu queria lembrar a vocês de intervenções da comunidade internacional que visavam simplesmente escamotear a falta de vontade política da comunidade internacional de resolver conflitos atrozes, o que aconteceu na Iugoslávia, o que aconteceu em Ruanda, ou escamotear interesses diretos de um Estado ou de um grupo de Estados em determinadas situações, como ocorreu no Iraque, como ocorreu no Kosovo. Então, a comunidade internacional tem se comportado em relação às suas intervenções de maneira a, eventualmente, justificar as suas intervenções no princípio da responsabilidade de proteger. E, às vezes, não justificarem coisa alguma. Ontem vocês devem ter acompanhado o discurso do presidente Obama, que apresenta a doutrina Obama da intervenção internacional. Qual é a doutrina Obama da intervenção internacional, que não é muito diferente de presidentes anteriores dos Estados Unidos? A doutrina Obama é a seguinte: quando o interesse dos Estados Unidos estiver ameaçado, nós interviremos unilateralmente. Quando os nossos interesses não estiverem diretamente implicados, como é o caso da Líbia, mas os valores que nós defendemos estiverem correndo riscos, nós apoiaremos as intervenções da comunidade internacional, mas isso se fará pela via multilateral. Então, sintam o jogo de como se usa ou não a comunidade internacional para intervir em nome de um determinado interesse. E esse é o problema do princípio da responsabilidade de proteger. Pelo seu relativismo, quais são os casos que justificam a intervenção? Qual tipo de violação? Qual a gravidade da violação? E a subjetividade também desse princípio. Ou seja, quem é o ator que tem o peso decisivo e qual será o modo adotado por esse ator para intervir? Essas resoluções sobre a Líbia precisam ser estudadas com muito cuidado, porque elas dizem muito. O modo como se constituiu essa coalizão, isso que a imprensa chama de coalizão, com este lindo nome da operação, que é a Aurora da Odisseia, eu adorei, né, esse nome. A gente nem precisa ser sarcástico, né, porque o sarcasmo já vem com o pacote, com os obuses. Essa belíssima operação Aurora da Odisseia teria sido solicitada pela Liga Árabe. E ontem, quando perguntaram ao presidente Obama por que a Líbia e não a Síria, a resposta do governo dos Estados Unidos foi a seguinte: no caso da Síria, a Liga Árabe não pediu bloqueio aéreo. E vocês lembram quando essa resolução foi adotada no dia 17 de março? Ela foi adotada com beneplácito da Liga Árabe. No dia seguinte, quando os primeiros ataques ocorreram, a Liga Árabe já condenava os ataques na Líbia, porque considerava que esses ataques tinham atingido civis. Agora, o que eu quero destacar com ainda mais força para vocês é o seguinte: essa resolução diz que essa coalizão tem duas atribuições: por todos os meios, evitar a morte de civis, e por todos os meios, garantir a zona de exclusão aérea. Agora, o que nós ouvimos no discurso, inclusive do primeiro-ministro da Inglaterra,
inclusive da secretária de Estado dos Estados Unidos, é que o